Lista 2 do Enem. 72, em cima da que a gente estava fazendo. Falava o seguinte. Durante uma obra em um clube, um grupo de trabalhadores teve que remover uma escultura de ferro maciço colocada no fundo de uma piscina vazia. 5 trabalhadores amarraram corda à escultura e tentaram puxá-la para cima sem sucesso. Se a piscina for preenchida com água, ficará mais fácil para os trabalhadores removerem a escultura, pois a escultura flutuará. Desta forma, os homens não precisarão fazer força para remover a escultura do fundo. Ferro maciço não, né? O ferro é mais denso que a água. Ferro maciço não flutua na água. B. A escultura ficará com um peso menor. Desta forma, a intensidade da força necessária para elevar a escultura será menor. Não é correto chamar que o peso é menor. O correto seria dizer que o peso aparente da estátua é menor, porque o empuxo atuou na estátua, né? Então, não é uma maneira interessante. Se fosse a única opção, a gente até poderia pensar, mas o cara teria que ser muito ruim ali para não deixar uma opção melhor para a gente. C. A água exercerá uma força na escultura proporcional à sua massa e para cima. Esta força se somará à força que os trabalhadores fazem para anular a ação da força-peso da escultura. Olha, razoável. A água exercerá uma força na escultura que é proporcional à sua massa. Sim, porque a massa da escultura é proporcional ao seu volume. Então, como o empuxo é proporcional ao volume de água deslocado, a força que a água exercerá na escultura é proporcional à massa da escultura. Então eu gostei desse item C. Eu acho que ele é razoável. De qualquer forma, aquele exercício de humildade, vamos continuar. A água exercerá uma força na escultura para baixo. Tá de sacanagem, né? O cara mergulha na água e a água te puxa para baixo. Não pode. A água exercerá uma força na escultura proporcional ao seu volume e para cima. É proporcional à massa também da escultura, porque a massa da escultura é proporcional ao volume. Então tu vê, é mais nobre dizer que é proporcional ao volume, mas não é errado dizer que é proporcional à massa. Mas está melhor até agora. Esta força se somará à força que os trabalhadores fazem, podendo resultar em uma força ascendente maior que o peso da escultura. Melhorou. Então vamos lá. A escultura tinha o peso, tinha o empuxo e tinha a força de tração que os operários estavam aplicando. Ele me disse que o empuxo somado à força dos operários pode ser maior que o peso. Foi isso que ele disse. E ele disse que essa força que a água faz é proporcional ao volume da estátua, verdade? Volume submerso. A água exercerá uma força na escultura proporcional ao seu volume e para cima. Esta força se somará à força que os trabalhadores fazem, podendo resultar em uma força ascendente maior que o peso da escultura. Concordo. Agora deixa eu analisar de novo a letra C, para ver se ela é errada mesmo ou se ela também é correta. A água exercerá uma força na escultura proporcional à sua massa e para cima. Esta força se somará à força que os trabalhadores fazem para anular a ação da força-peso da escultura. Em algum momento, para a escultura poder vir para cima, né, eu tenho que fazer uma força maior que o peso. Mas o erro dessa questão não é em função de dizer que é proporcional à massa, tá? Vou explicar o porquê. Densidade da estátua é a massa da estátua dividido pelo volume da estátua. Então, o volume da estátua, que vai ser o volume submerso, pode ser calculado por massa dividido por densidade. Substituindo ali na fórmula do empuxo, o empuxo é densidade da água, a aceleração da gravidade, que multiplica a massa da estátua sobre a densidade da estátua.
Assim eu provo para vocês que o empuxo que atua na estátua é sim proporcional à massa da estátua. Então eu vou ficar com o item E, por ele falar em volume me deixar mais confortável, e por ele ter falado que aí a soma das forças vence o peso, o que permitiria acelerar, né, a estátua para cima. Por isso que eu fico com o item E. Boa questão, é bem o Enem mesmo, né, cara? 2 itenzinhos perigosos, cara, lê de novo, dá uma pensada. Muito bem, garoto, parabéns, boa escolha. No item B dessa questão? Claro, cara, vamos fazer. Lógico. A letra B fala o seguinte: a escultura ficará com um peso menor. Desta forma, a intensidade da força necessária para elevar a escultura será menor. No momento do equilíbrio, o que vai ocorrer é que o empuxo causado pela água, a tração nas cordas causada pelos operários, vai se igualar ao peso. É o mínimo que deve acontecer, né? Ou seja, a força que eles vão ter que fazer na estátua é o peso menos o empuxo. Não quer dizer que o peso diminuiu. Ele foi subtraído do empuxo. E o peso menos o empuxo é o que a gente chama de peso aparente. Então a gente poderia dizer que o peso aparente diminuiu, mas não que o peso. Dizer que o peso diminuiu é mesmo que dizer que a Terra começou a atrair a estátua com menos força. A água não tem essa propriedade, a água não altera a força de atração gravitacional, ela causa uma outra força, né, vertical para cima. Por isso que não é correto dizer que o peso diminuiu, certo? Se fosse peso aparente, eu aceitaria. Ótima. Insistam na dúvida sempre, pessoal. Parabéns pela pergunta de novo. Muito bem. Vamos, galerinha, só pedir. 80.